Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de história aqui no canal, porque hoje é dia 21 de abril. Esse pode parecer apenas mais um dia comum neste mês, mas 21 de abril, em 1985, acontecia o Grande Prêmio de Portugal na Fórmula 1, que sobre muita chuva a gente viu um dos grandes shows da carreira de Ayrton Senna. Não vou dizer o primeiro grande show dele, porque ele já havia conquistado 3 pódios na Toleman. Então assim, ele já tinha conseguido grandes shows, inclusive o GP de Mônaco de 1984, mas em 1985 ele venceria o Grande Prêmio de Portugal, né, pela primeira vitória dele na Fórmula 1, conseguindo mais de 1 minuto de vantagem sobre Michele Alboreto, que foi o segundo, e uma volta em cima de Patrick Tremblay com a Renault em terceiro. Então, assim, a apresentação magnífica para conseguir sua primeira vitória e um grande testamento do talento de Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, acho que assim, ele só foi, obviamente, ganhar os seus títulos na McLaren, mas essa passagem na Lotus, eu acho que ela é icônica de várias maneiras. Nos 2 primeiros anos, a gente tinha aquela pintura preta e dourada, né, John Player Special, né, que, assim, por causa de uma marca de cigarro, né, tinha um cigarro preto e dourado, né, e aí aquele acontece, né, como hoje tinha que fazer uma identidade visual, né, e assim, a Marlboro tinha o branco e vermelho e tudo isso, eles colocaram preto e dourado, e aí eles pagavam muito, né, já que a Fórmula 1 tinha muita visibilidade, né, porque cigarro era um artigo de luxo, né, era meio status, né, então assim, o carro ficou todo preto e dourado e por causa disso, né, de um patrocínio, a gente teve uma das pinturas mais icônicas da Fórmula 1. Eu achava que assim, o contraste daquele preto e dourado com aquele capacete amarelo dourado do Senna, aquilo ali era uma obra de arte, né? Tipo, é uma das imagens mais icônicas da Fórmula 1 ver o Ayrton Senna naquela Lotus, né? Eu acho que foi legal o período do Senna na Lotus para a gente ver aquele negócio, o espírito aguerrido de quem queria vencer a qualquer custo em qualquer lugar. Porque assim, a gente na Toleman não ia ter como ver ele brigando por vitória. O GP de Mônaco foi aquele negócio, na chuva o cara fazia muita diferença, etc, né? Mas o que a gente viu na Lotus era ele em condição de brigar, mas de possivelmente não ser campeão. Nessa temporada da Lotus de 85, apesar dele ter conseguido 7 poles, dele ter acho que ganhado, se não me engano, 3 corridas e ter feito 2 voltas mais rápidas, ele no final da temporada marcou 38 pontos, o Prost foi campeão com 74. Então assim, não é que ele disputou o título naquele ano, né? Mas muitos abandonos, muitos erros, né? Porque o cara estava forçando o carro até o limite para de alguma forma ganhar as corridas, de conseguir o grande objetivo, né? E eu acho que assim, o Ayrton Senna, ele era esse cara obstinado, um cara que buscava o tempo todo o limite, né? E isso fez dele um piloto capaz de proporcionar corridas como essa em Portugal. Ele conseguiu na primeira vitória dele um grande chelém sem ter o melhor carro. Ele fez a pole daquela corrida, um 21.0, ele colocou 4 décimos no campeão mundial daquela temporada, o Alain Prost. Então assim, o Prost fez um 21.4 com a McLaren e colocou 1 segundo no companheiro veterano Hélio De Angelis, que era um bom piloto, né? O Hélio De Angelis foi um piloto assim bem subestimado, se não me engano ele até infelizmente veio a falecer em um teste privado, né? Que assim não tinha fiscais de segurança, o carro capotou, pegou fogo e assim a fumaça acabou infelizmente matando ele, né? Eu acho que foi o Hélio De Angelis, me corrija se eu estiver errado, mas fato é que assim ele chega lá na Lotus, né? E naquele carro ele conseguia tirar aquelas poles da cartola, 7 poles com um carro que não era o melhor. Ele te via na classificação, tinha até lá, né, tipo, no documentário do Senna, dirigido pelo Asif Kapadia, eles falam que ele dava um jeito de dançar com o carro, né? Você via as voltas de classificação dele, parecia sempre que ele estava no fio da navalha, né? Tirando cada centésimo, né? E para mim não haverá um piloto melhor de volta lançada que o Senna, né? Eu já falei aqui nos meus vídeos que eu não considero o Senna o melhor piloto de todos os tempos, né? Eu acho que assim, meu top 3 é o Fangio em terceiro, Senna em segundo e o Michael Schumacher em primeiro, mas é inegável o talento que ele tinha e essa ousadia, essa agressividade o tornava um piloto muito prazeroso de ver guiando, né? E isso fez a imagem dele no mundo afora, mas eu acho que no Brasil é aquele negócio, né? Ele era um sinal de excelência, que um brasileiro poderia ser conhecido como Vitória, era um sinal de que o brasileiro poderia ser conhecido como o melhor em um esporte que majoritariamente era dominado por europeus, né? Ok, o Brasil dava um jeito de produzir pilotos, sabe-se lá como, né? Num país todo quebrado, né? Vivendo tantos problemas, superinflação, a gente produziu o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet e, obviamente, o Ayrton Senna, né? Mas a questão é, o Ayrton Senna, né, ele foi um herói brasileiro porque ele se orgulhava de ser brasileiro, mas
ao mesmo tempo, ele era um símbolo dentro da categoria de talento puro, né? E esse cara vindo aqui era muito significativo pra gente, né? E essa vitória dele, né, gente? Poxa, na chuva, numa situação de chuva pesada, o cara vai lá, né? Tipo, consegue colocar um minuto, mais do que isso, inclusive, né? Em cima do segundo colocado, né? É um negócio absurdo, né? Numa condição dessa, dar a volta no terceiro, gente, isso era para mostrar o mundo da Fórmula 1, que aquele cara, cedo ou tarde, estaria disputando um título mundial. Só faltaria o equipamento para isso, porque é uma verdade, né, gente? Você precisa ter um equipamento minimamente viável para disputar o título. Ele teve na Lotus o equipamento para incomodar. Eu acho até interessante, né, que a Lotus assim, era o carro que permitia ele estar ali próximo, mas não necessariamente disputar o título. Em 85, a McLaren foi o melhor carro disparado. Em 1986 e 87, a Williams foi o melhor carro disparado. Em 86 ainda tinha a McLaren muito forte. Então, assim, ele tinha que fazer o quê? O Senna em várias corridas fez corridas sem parada de boxe. Eu não vou andando no limite total, né? Mas eu vou levar o carro sem parar nos boxes. Eles vão ter que me ultrapassar em algum momento da corrida para ganhar. Eu vou fazer aqui uma corrida super agressiva para tentar disputar com eles. E era por isso que em vários momentos ele batia, ele errava, ele quebrava o carro, porque naquela época carros quebravam muito facilmente, né? Hoje um carro não quebra na Fórmula 1, é impressionante. O carro literalmente assim para quebrar é um negócio assim que a gente fica pensando, caraca, né? Não vai quebrar nunca isso, né? Agora, fato é que assim, a gente teve naquela época um Ayrton Senna que tentava de tudo, né? Mas aí havia uma limitação da questão do que ele podia fazer com aquele carro da Lotus. Em 86, né, ele também foi quarto lugar no campeonato. Em 87 foi a melhor temporada dele na Lotus em termos de resultados, né? Muita gente até não lembra disso, que ele foi terceiro no campeonato de 87, né? Com aquela Lotus amarela horrorosa, né? Aquele amarelo com o azul do Camel é terrível, né? Porque eu achava legal o preto do John Player Special, o contraste com o capacete, né? Aquele amarelo não era legal, né? Mas fato é que antes dele ir para a McLaren, ele estava ali na condição de incomodar, disputar e brigar, né? Mas aí na McLaren o resto é história, né? Foi campeão em 88, 90, em 1991, fez uma história fantástica na equipe inglesa e obviamente na outra equipe inglesa a gente esperava que ele pudesse fazer uma história fantástica, de que ele poderia ganhar mais títulos mundiais, de quem sabe caçar os recordes de Juan Manuel Fangio de títulos mundiais, né, na época, o recorde de vitórias que era do Prost, né? E quem sabe liderar o duelo brilhante que a Fórmula 1 não teve, né? Eu falei aqui até no canal, né, que a Fórmula 1 poderia ter tido a maior rivalidade de todos os tempos com Michael Schumacher e Ayrton Senna. Para mim, tinha tudo para ser a rivalidade da história da Fórmula 1, porque para mim são os dois maiores talentos da história da categoria. Acho que nenhum piloto, ao meu ver, teve o nível dos dois. Talvez agora o Max Verstappen possa ser esse cara que coloque-se nesse posto de estar na disputa pelo melhor piloto de todos os tempos, nesse debate, mas para mim, assim, né, foi a rivalidade que infelizmente a Fórmula 1 não teve por causa daquele acidente em Imola. Mas celebrar o que aconteceu, né? Tipo, também assim, é triste que Ayrton Senna tenha partido, que ele não tenha tido uma carreira completa na Fórmula 1, mas celebrar esses grandes feitos, a história que ele construiu dentro da Fórmula 1, porque Ayrton Senna é tão grande que mesmo ele tendo morrido há mais de 30 anos, a gente ainda fala dele, a gente ainda comenta os grandes feitos que ele fez na categoria, e obviamente essa vitória em Estoril é uma de suas grandes performances na Fórmula 1 e um testamento assim gigante de um gênio conseguindo a primeira vitória, mostrando para a Fórmula 1 que não era aquele material de chegar e fazer uma graça, né? Que ele estava ali para ficar e conquistar muita coisa e de fato conquistou, mesmo tendo a carreira abreviada. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.